Obrigado pela presença. Queria convidar o inspetor Rodrigues para estar aqui na mesa comigo. E do CGE, quem que está aqui, por favor, venha aqui para a mesa também. Qual que é seu nome? Michel. A gente recebe os WhatsApps do Michel. Gostaria de informar que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube da Seclima. E quem não assinou a lista, por favor, assine aquela lista que está ali na ponta da mesa, para que a gente possa depois computar a presença de todos. Eu queria justificar a ausência do secretário Renato Nalini. Ele está numa missão internacional, nesse momento, dentro do avião, indo para a China, trazendo aí novidades aqui do combate às mudanças climáticas. Então, estou eu aqui em exercício para poder coordenar a reunião. Eu queria chamar a Isabel para falar sobre a portaria 1759 de 2025, que instituiu o plano preventivo de chuva. Agora nós temos um plano contínuo. Eu acho que todo mundo acompanhou aí as últimas chuvas, né? Aqui na prefeitura mesmo, na rua Doutor Falcão. Nós tivemos uma árvore gigante que voou até o 8º andar. A gente viu a árvore do 8º andar e ela derrubou mais, acho que 3 ou 4 árvores. Foi uma catástrofe aqui na rua. Então, nem era um momento para acontecer. Foi uma chuva, acho que de 10 minutos, que fez um estrago gigantesco. Então, agora esse plano vai ser contínuo e a Isabel vai falar um pouco sobre isso. Bom dia. Então, como a Luciana já introduziu, a gente instituiu o plano de prevenção às chuvas. Agora ele não se restringe mais só à época da primavera e do verão. E, oficialmente, ele foi instituído no dia 1º de outubro do ano corrente, através da portaria 1759. Esse instrumento processual dessa portaria já foi encaminhada para a ciência de todos os órgãos que compõem o plano. Se ainda não chegou em vocês, deve chegar em breve. O que, de fato, mudou, né, na prática, além do fato dele ser um plano contínuo. Agora, a fase de preparação ela vai do dia 1º de abril ao dia 31 de agosto, e a fase de execução do dia 1º de setembro até o dia 31 de março do ano subsequente. Dessa forma, então, a publicação da portaria dos membros, né? Agora, em relação ao ano que vem, vai ficar com prazo para o dia 31 de agosto. E a entrega do plano de ação, isso só para o ano que vem. O prazo novo é dia 10 de agosto, para que quando a nova fase de preparação se inicie, no dia 1º de setembro, a gente já tenha todos esses planos. E aí, a apresentação dos planos de ação, a partir do ano que vem, vai ser também em agosto, antes da fase de execução. E aí agora as reuniões elas também vão continuar sendo mensais e ao longo de todo o ano, e a princípio elas vão ser sempre toda segunda sexta-feira do mês, salvo quando houver alguma exceção que a gente avisa antecipadamente. Esse é o informe geral e agora a gente vai para a apresentação dos planos de ação de cada secretaria. Muito obrigada. Obrigada, Bel. Então, vamos começar. Eu acho que a primeira secretaria é a nossa mesmo, né? Não vai? A atribuição da Seclima vai continuar sendo presidir as reuniões, e aí o calendário é esse que eu já passei, as segundas, sextas-feiras de cada mês. E as nossas atribuições elas permanecem as mesmas. A manifestação através dos meios de comunicação da prefeitura, e não tem muito mais além disso. Então, a gente pode passar. Então, eu convido o inspetor Ailton para apresentar o plano da Coordenação Municipal de Defesa Civil, Divisões de Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Bom dia, senhoras e senhores. Mais um ano nós aqui, isso é bom sinal que todo ano estamos aprimorando, né? E antes de iniciarmos, gostaria de agradecer a cada um dos parceiros que todos os anos está conosco nessa luta dos planos de chuvas.
esse ano, a gente vai tentar melhorar aquilo que já vem sendo feito, mas para isso eu vou chamar aqui a Luísa, que é a nossa diretora do nosso CCOI, que ela vai fazer a nossa apresentação aqui do nosso plano, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. Eu acho que eu conheço quase todo mundo, né? A gente está sempre na luta. Vamos lá. A nossa apresentação é pela coordenação operacional, que é feita pela Condec. Vamos começar com o nosso plano de ação. Eu que vou mudar aqui, acabei de descobrir. Não. Então, aqui a gente está falando da portaria, que a Isabel já comentou, né? Que vai ser permanente. A gente está numa mudança climática louca. Nós estamos em pleno outubro e estamos todo mundo de agasalho hoje, então está bem confuso, né, Michel? Tá bem, a gente nunca sabe quando vem a chuva. Então, vamos lá, quais são os nossos objetivos? Os objetivos do plano é intensificar as ações de prevenção, de mitigação, as vistorias em áreas de risco, que são as áreas mais afetadas, né, durante as chuvas, e trazendo sempre uma comunicação muito próxima das pessoas para a gente conseguir fazer o atendimento, principalmente das pessoas mais carentes, em conjunto com SMADs, que depois a Cris vai falar. A gente trabalha na mitigação do risco, principalmente na fase de preparação. O que quer dizer a mitigação do risco? Acompanhar as áreas de risco, fazer as vistorias, indicar onde seja necessária uma possível obra, para a gente tentar não ter tanto desastre. Na preparação, o monitoramento, principalmente do risco hidrológico. Esse ano nós fizemos um simulado de risco hidrológico na área de Hermelino Matarazzo, que a gente aproveita para preparar a população, para capacitar, para explicar a importância do lixo, a importância de não construir tão na beira do córrego. Então, essa é a nossa preparação, é a preparação da população, né? E a resposta, esse ano nós ganhamos mais 2 equipes de pronto atendimento. Então, agora nós estamos com 11 equipes 24 horas e temos as 32 diretorias regionais que quase trabalham 24 horas, dependendo da área. Se a área for muito afetada, o diretor vai trabalhar até conseguir atender todo mundo. E a fase de recuperação, que é o pós-alagamento, é onde a gente vai fazer o acionamento da assistência social, fazer o acionamento de CIURB, da subprefeitura, para tentar restabelecer da melhor forma possível. A prevenção, nós temos uma divisão de prevenção, onde, que faz o mapeamento das áreas de risco. Eles, além das 790 áreas, mais ou menos, que a gente tem mapeado, elas são revisadas na época seca, são revisadas para ver se alguma obra tirou do risco muito alto, se alguma área que era risco baixo virou risco alto, para a gente ter tudo mapeado e os planos de contingência todos atualizados. Aqui está a nossa estrutura, né, que eu já falei que são as 32 divisões de diretores regionais, com 47 viaturas atuando na cidade, as 11 equipes de respostas 24 horas. Nós temos um drone, que também auxilia no mapeamento e durante o desastre. A nossa ER Comando, que é um diretor que fica de plantão todo o tempo fora do expediente. A divisão de operações, que é a minha, que é o SECOI, onde a gente recebe as demandas e faz os acionamentos. A logística, que dá o nosso suporte, e a prevenção, que é o que faz o mapeamento. Hoje nós estamos com 412 servidores. O nosso organograma, que começa com a coordenação geral do inspetor Rodrigues. E essa estrutura permite o atendimento simultâneo em diferentes áreas, sempre em parceria com o Enel, com o SMADs, com a CET, que nós somos os que trabalhamos mais juntos o tempo todo, que sofremos juntos, né, o tempo todo. Os estados de criticidade são
decretados pela Defesa Civil e informados pelo CGE. E, durante o verão, quais são? O risco de alagamento e os riscos de deslizamento, né? Que o CGE informa para a gente e a gente informa para todo mundo. Durante todo o plano, agora que ele é permanente, então a cidade ela vai permanecer em estado de observação o tempo todo, que a gente muda para atenção, que é o menos crítico, o alerta, quando o negócio está bem pesado, e o alerta máximo, graças a Deus, pelo menos em 8 anos que eu estou aqui, nós nunca tivemos. E espero não ter. Acho que foi 17, então. Então foi 17, eu não estava, foi antes de eu entrar, fui pé quente. Então. Aí nós temos a fase de preparação, que foram as vistorias. Eu sou péssima com a apresentação, porque eu vou falando antes de aparecer no slide, gente, desculpa. As capacitações e os simulados que a gente falou, além do... O simulado da Defesa Civil ele é diferente de um simulado de evacuação. O simulado de evacuação a gente ensaia aqui agora, vai e faz. O nosso a gente trabalha de 3 a 4 meses no território, porque nós fazemos a capacitação dos adultos da comunidade, nas escolas com professores e os pais, e principalmente com as crianças, que hoje é a esperança do Brasil, né? Porque o adulto é difícil você reeducar. A criança, você consegue colocar na cabecinha dela, ela cobra o adulto, independente que seja a autoridade, que seja o pai, que seja a mãe. Então, nós fazemos eventos nas escolas. Essa foto foi do último simulado no Morro da Lua, em Campo Limpo, que a gente junta todas as crianças, a gente faz... Olimpíadas, provas com tema de defesa civil. Então, é bem bacana e bem produtivo. Está aqui as ações educativas, ali é a Olimpíada que a gente faz no Palácio, é bem bacana também. A gente, nesse evento, nós conseguimos capacitar 150 crianças, lá de Hermelino Matarazzo. A gestão da rede social, que hoje é muito importante, né? Os nossos recursos... A gestão de crise, o SECOI hoje está dentro do Smart Sampa, que é onde são feitos os gabinetes de crise. E é isso. Ali está meu e-mail, meu telefone, que acho que já todo mundo conhece. E é isso. Obrigada. Não, a gente vai seguir a ordem aqui. Subprefeituras não tem ninguém, né? Não? Então, vamos seguir. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Antônia, por favor. Bom dia, eu sou a Antônia, sou da CIURB, sou atualmente chefe da área de planejamento. Não faço parte oficialmente do grupo, porque a gente dá preferência para deixar no grupo o pessoal de obras, como o Milton, que está aqui, e acho que o Pablo, né, Milton, que é junto contigo. A parte da CIURB, e aí eu vou falar CIURB fora o CGE, porque o CGE é ligado à CIURB, mas vai falar aqui, né, todo mundo conhece, mas vou falar do restante da CIURB. A atribuição da CIURB, pelo que eu entendi, não mudou, continuou com a nossa parte, né? A gente fazer as obras planejadas para a gente estar cada vez mais preparando a cidade para lidar com essa questão de resiliência às questões climáticas e, no caso de uma necessidade, entrar com uma obra de emergência, prestar apoio de engenharia. Então, por isso que a gente também foca no pessoal de obras, que o foco maior é o que está acontecendo de obra, ou no caso de uma necessidade de estar fazendo vistoria, estar acompanhando. Mas, como planejamento, vou trazer aqui para vocês o que a gente tem agora para esse ciclo previsto especificamente. Então, mostrando aí um pouquinho para vocês, a gente já tem, né, o CGE que vai falar, já tem um sistema existente na cidade, aqui estou falando mais de drenagem, contando com diversos reservatórios, que o pessoal chama de piscinão, polders, que é parecido, mas trabalha um pouquinho diferente,
diversas canalizações, temos lagos que trabalham também, tudo isso para ajudar a gente a ter cada vez menos alagamentos, inundações, transbordamentos. E temos um planejamento grande de como lidar com isso. Então, a gente faz os cadernos de drenagem, que na verdade é o apelido, o nome oficial é Caderno de Bacia Hidrográfica. Nós já temos 33 publicados, fica todo esse material lá no site da CIURB. Tem aqui um mapinha mostrando, né? Então a gente vê que são 58 previstos no total, mas a maior parte da região da cidade, que não é área de mananciais, já está quase toda coberta. A gente agora, na última leva que publicou, entramos na área de mananciais, que foi onde a gente mais demorou para entrar, até por já ter o trabalho bem intenso da Secretaria Executiva do Programa Mananciais. E no restante da cidade, a gente está aí avançando. A previsão da gente é terminar todos os cadernos até 2028. Mas mesmo nas regiões que não tem caderno, a gente tem a cidade inteira que a gente fala modelada, que é o material, inclusive, que o CGE usa também. Mas cada vez que faz o caderno, isso se refina, essa modelagem. E temos também o Plano Municipal de Redução de Riscos, que é um plano da Prefeitura como um todo, envolve, né, praticamente todo mundo que está aqui nessa sala, em especial muito carinho à Defesa Civil nessa questão, mas não somente, a Secretaria de Habitação, cadê a Laura? Acho que está aí a Laura também, muito forte a relação nesse assunto. Mas que é um plano, assim, foi elaborado na CIURB, mas é um plano da Prefeitura toda. Hoje é até importante todo mundo ter essa clareza de que a coordenação da implementação do plano é da CEPLAN, e aí as ações, que são 20, elas são direcionadas para cada secretaria a sua parte. A parte da CIURB, claro, é fazer um monte de obra, né, que a gente está trabalhando para isso. Também está todo disponível no site da CIURB. Esse aqui é o organograma da CIURB, só para, né, deixar aqui todo mundo, quem não conhece, entender. Então, dentro da CIURB, a gente tem vinculado o CGE, que aparece ali em cima, vinculado a SP Obras, o gabinete do secretário com 4 assessorias, uma delas é de planejamento, que eu respondo atualmente, tem também comunicação, gestão e o jurídico, e temos 3 departamentos, o de projeto, de obras e o administrativo financeiro. Então, só para vocês entenderem como que a gente se organiza lá dentro. Bom, acho que de caderno de drenagem já falei, mas também é importante lembrar que a gente tem o trabalho do plano diretor de drenagem, especificamente do que a gente chama de plano de ações prioritárias, que é onde nós olhamos todas as obras necessárias, que são muitas, infelizmente não dá para a gente fazer todas ao mesmo tempo, e a gente organiza quais são as prioritárias, e dentre essas prioritárias, que hoje estão listadas 97, e aí, qual é a ordem dessas 97? Então, nesse mapa, a gente visualiza o sistema existente, que está aí em azul, e aí eu estou falando de sistema de reservação. Não? Então, todos os reservatórios, polders, lagos, distribuídos aí pela cidade. Tem o programa de obras que está em andamento, que também aparece aí. Que cor que é essa? Socorro. Em verde, o que já acabou, em amarelo, que está em andamento. E em esse roxo, bordô, sei lá a cor que é essa, são essas 97 planejadas. Então, na verdade, das 97 planejadas, as primeiras, que vai aí mais ou menos do 1 ao 24, é também o que a gente está atuando mais forte agora nessa gestão. Então, isso também tudo distribuído aí pela cidade. Nada dessa parte de planejamento dá efeito nesse ciclo, mas como tem muito a ver, eu também vou atualizando para todo mundo conhecer. A gente já está na 2ª edição, né? A gente teve a primeira e a 2ª desse plano de ação, e a gente vai abrir a consulta pública da 3ª edição agora em breve, mexendo um pouquinho nos critérios e aumentando a lista, porque conforme a gente publica mais cadernos, tem mais obras que precisam ser hierarquizadas. Então, em breve, vai sair a 3ª edição. Spoiler, subindo de mais ou menos 100 obras, né, 97, para mais de 200, porque a gente está fazendo muito caderno agora. Então, é muita obra que a gente precisa. Temos o programa de metas, então, relacionado a esse assunto especificamente, tem a meta, deixa eu ver os números, que depois que publicou a versão participativa, estou trocando os números. 12, que é o de áreas de risco prioritárias, e a meta 13, que é a que ficou... Eu não gostei, gente, esse nome de piscinões, ficou tão triste, mas, enfim, reservatórios, que a gente vai entregar 8 nessa gestão e começar mais 6. Na verdade, a gente tem uma carteira até maior
porque a gente precisa ter folguinha nessas metas que às vezes dá atraso em obra, dá fato novo, né? Então a gente tem uma carteira até um pouco maior, quem sabe a gente entrega mais do que 8, começa mais do que 6, mas esse é o mínimo que a gente se comprometeu junto com o prefeito Ricardo Nunes para essa gestão. E das áreas de risco, que eu também falei antes do PMRR, só para dar números gerais. O pessoal aqui da Defesa Civil sabe mais de cor que eu, mas mais ou menos 800 áreas hoje mapeadas. Essas 800 áreas foram divididas no plano em 5 blocos. O que são esses 5 blocos? Para também todo mundo ficar acostumado com essa linguagem que acaba tendo bastante a ver. Bloco 0, que são aquelas áreas ou que a própria Defesa Civil já deu baixa, como é que vocês chamam? Não é baixa que vocês falam, já eliminada, já está eliminado o risco. Aí eliminou provavelmente ou foi a CIURB, ou foi a SEAB, ou foi a SUB, enfim. Ou que a prefeitura já tem alguma obra, seja a obra da CIURB, a obra da SEAB, também da SUB. Assim, às vezes a obra não está acontecendo, está em licitação, mas é aquela área que está encaminhada. E também no bloco 0, as áreas que são sobrepostas, porque a gente tem a questão do mapeamento hidrológico e geológico que sobrepõe, e muitas vezes se você faz a obra, digamos assim, do geológico, você está resolvendo junto o hidrológico e o geológico. Então, para não duplicar as contas de obra, as sobrepostas também vão para o bloco 0. Aí, beleza, tiramos o bloco 0. O restante das áreas, que são, se eu não me engano, 200 áreas, se não for isso, é mais ou menos isso. Então, as outras 600... Então, mesma lógica da drenagem, organizadas em ordem de prioridade, mas divididas em 4 blocos. Então, bloco 1 é o mais importante, que é para esse quadriênio, bloco 2 para o próximo, bloco 3 para o próximo, bloco 4 para o próximo. Claro que se a gente tivesse dinheiro, fôlego, principalmente para a produção habitacional, que é o maior gargalo do plano, é a gente reassentar o tanto de família que precisa tirar, seja para tirar e já tirou e resolveu o risco, ou seja para tirar e fazer a obra. Então, assim, a necessidade de remoção ela é muito, muito grande e esse é o maior entrave. Eu até gosto de aproveitar a oportunidade para compartilhar isso, porque esse é um ponto que, de vez em quando, o MP atormenta a nossa vida, sai na imprensa, fala que o plano é uma porcaria, que a prefeitura devia fazer em 1 ano e meio esse plano todo. Imagina, a gente consegue, Laura, em 1 ano e meio reassentar isso tudo, gente? Impossível. Né? Então, assim, o dilema... O desafio habitacional ele é muito forte, muito atrelado a isso. Então, hoje a gente tem, no programa de meta, voltando aqui, 14 áreas que são as principais, que têm recursos próprios. Das 14 já tem, se eu não me engano, 12 em licitação. As 2 últimas licitações publicam agora nos próximos dias, porque são recursos próprios. Para o restante do bloco 1, que são 121 áreas no total, a gente está igual doido atrás de financiamento, atrás de tudo que é banco, junto com a CEPLAN, para conseguir dinheiro para fazer essas obras, e isso junto com a SEAB, que é dinheiro para obra, dinheiro para provisão habitacional. Provisório, definitivo, tudo isso. Bom, e aí falando um pouquinho, então, aí as obras de risco, que são as que eu falei, as 14, só para vocês verem quais são os códigos delas. Os nomes estão aí no mapa, a gente vê que tem Zona Norte, Zona Leste, começo da Zona Sul, Oeste. E, basicamente, a maior parte é em costa. Elas foram escolhidas principalmente por serem áreas que não demandam tanta remoção, essas de encostas. Não foi nem tanto a criticidade, mas porque eram áreas que a gente já consegue entrar. E agora tem alguns córregos, tem 4 córregos. Esses, sim, dependem de remoção. A gente também está junto com a SEAB, que é o Camarazal. Está aí pelo meio. Ali, segundo, o Camarazal, que é no Butantã, o córrego do Bispo, que é na Zona Norte, que pega a área de risco o Bispo e o Futuro Melhor, o Tanque, em São Mateus, que pega Tanque Itápolis, e o Meira de Siqueira, que também é ali pertinho, que pega a Maré Vermelha e o Meira de Siqueira mesmo. Aliás, gente, um pedido. Não fica pondo área de risco com o mesmo nome. Isso dá uma confusão na nossa vida. Elas têm códigos diferentes, mas têm o mesmo nome. É uma sugestão da gente da CIURB para a Defesa Civil. O que mais de obra? Então, de reservatório, né, que eu falei da meta. A gente tem aí, já em obra, já entregamos, agora no começo desse ano, o Perus, que a gente chama de 1. A gente já tinha entregue no ano passado, retrasado, e me perdi. A gente já tinha entregue o que a gente chama de Perus 2 e 3. Entregamos o 1. Então,
Temos o Antonico, que é no Butantã em andamento, que é ali, é o córrego que nasce na Paraisópolis. A gente tem nesse córrego 2 reservatórios em obra. Um que é o governo do estado, em parceria com a gente, e um que é a própria CIURB. Então, os 2 estão em obra. Temos a Galeria Reservatório Jardim Carumbé, que é na Zona Norte, ali no Jardim Carumbé, acho que é Manuel Bolívar, se eu não me engano o nome da rua. O Polder no La Pena, que é afluente ali do Jacu, pertinho do Tietê, em São Miguel. O Reservatório da Moca, na Nhanhamelo, que é dentro do CDC. O Morro do S, que é no Campo Limpo. O Paraguaiéguas, que começou agora, ali junto do TCM, na Rubem Berta, 23 de maio, nunca acerto o nome ali da avenida naquele trecho. O que a gente chama de Túnel Reservatório Gaivota, que é em Moema, onde a gente lembra que chegou até o óbito da senhora 2 anos atrás, se eu não me engano. Então, essa é uma obra muito relacionada, né, muito em resposta a essa perda que a gente teve. O Reservatório do Rio Verde, que é na Zona Leste, ali em Itaquera, afluente do Jacu também, e dentro do Parque do Carmo, que também é no Rio Verde, a gente, junto com a Secretaria do Verde, combinou de fazer uma adequação do lago existente para que ele funcione também como reservatório. Essas são as que estão em andamento. A gente também tem programado aí para em breve o Abegoária, que é em Pinheiros, na rua Abegoária. O Machados, que é afluente do Aricanduva, também perto ali do Parque do Carmo. Um no Córrego Itaim, na Zona Leste, que a gente deu o apelido dele de Gravatinha, porque é só o desenho do reservatório que parece uma gravatinha, mas fica no Córrego Itaim. O Torresmo, que é no Córrego Lajeado. Inclusive, o Torresmo ele é o número 1 daquela lista de 97, até para vocês terem ideia. Então, a gente está atuando mais do que no programa de obras, já no plano de ação. E o Freitas, que também é no Campo Limpo, também à frente do Morro do S. Então, das obras maiores são essas. Esses são os cadernos de drenagem que eu já comentei, os que estão em andamento, programados aí para em breve. A gente ainda deve publicar esse ano mais 4, mais ou menos, na média, 4 a cada semestre. Então, a gente ainda tem 4 para publicar esse ano, 4 no próximo semestre do ano que vem, 4 no fim do ano. Mais ou menos esse o ritmo. Já tem 33. E aí temos algumas obras também de canalização que estão em andamento, ou quase acabando, começando, enfim, aqui está um pouquinho misturado, mas só para dar uma ideia, também estão aí distribuídas pela cidade, na verdade um pouco mais na zona leste, mais extremo leste, e mais no sul, ali na entrada da área de mananciais que elas estão. Então, uma leitura rápida: o Abacateiro, Boqueirão, Caguaçu, o Caboré, que praticamente finalizou, o trecho 1 e 2, o Itaquera São João, Veleiros, que é na área de mananciais, Córrego do Rodeio em Itaquera, Piraporinha, também M-Boi, São Luís, que acho que entregamos São Luís, né, Milton? Entregamos. Germano, o Itaim, na Rua Rola Moça, Itupu, que é a área de mananciais, o Lajeado, na Engenheiro Bardot, Maria Augusta, e o Minerva. Minerva é o apelido, o Itaquera Mirim, na verdade. Então, acho que de obras é isso. Acho que acabei. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, eu estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Antônia. Parabéns aí pelo trabalho. E agora eu vou passar para o Michel Rossini Pantera, do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, mais conhecido como CGE. Bom dia, pessoal. Sou Michel Pantera, meteorologista, trabalho com o Hassan e com o pessoal do CGE. Até peço desculpa que eu estava um pouquinho olhando o celular ali, mas é porque tem chuva na cidade, então precisei dar uma atençãozinha ali rápida, né? O Tomás está junto com a gente lá, está cuidando, mas eu acabei dando uma olhada. Bom, peço desculpas que está PPCV aqui ainda, né? Acabou de mudar, então eu realmente ainda... ficou como chuvas de verão aqui, né? Bom, eu costumo dizer, gente, sempre que São Paulo é a cidade mais preparada do mundo para enfrentar as enchentes. E às vezes parece exagero, mas não é tanto, porque se a gente for ver, várias cidades do mundo a gente tem chuvas intensas e eles acabam ficando uma semana
com as coisas paradas, a cidade não funciona, e aqui em São Paulo, em 1, 2 horas já está tudo de volta à normalidade, né? Exceto quando tem algum evento muito grande mesmo, mas no geral, não é? Essa integração de todos os órgãos da prefeitura é que traz esse sucesso, né? Nesse enfrentamento. Então, às vezes até acho engraçado, a gente tem alguma chuva, começa que nem... Teve a primeira chuva, aí os repórteres falam, a prefeitura tem algum plano para... né, que o INMET lança um alerta, a prefeitura tem algum plano? Eu não sei onde que esse cara, as pessoas não... Deveria ser uma pessoa informada, né, imagino, para estar na imprensa, mas algumas perguntas assim que realmente a gente se surpreende. Mas, não é? A gente tem aqui todos integrados e queria até deixar todos de parabéns pelo serviço que estão prestando, porque realmente, quando a gente vê o nível das tempestades que acabam atingindo a capital paulista, não é? E do jeito como a gente consegue se recuperar, né, disso. Bom, a gente tem aqui as várias... vamos dizer que começa, né, com a previsão meteorológica, já preparando o pessoal se a gente vai ter chuva forte ou não é? E a gente tem os estados de criticidade, né, como já foi citado até pela Defesa Civil, né, estados de observação, atenção, alerta e alerta máximo, né? Esse alerta máximo, conforme eu falei, a gente teve uma vez, né, apenas, ele é decretado aí já com o prefeito, né? O CGE vai até e a Defesa Civil vão até o alerta, e o alerta máximo decretado pelo prefeito. A gente teve uma vez lá no Jardim Pantanal, quando realmente ficou bastante tempo lá com tudo alagado, e houve equivalente a situação de emergência, né, calamidade pública, esse estado de alerta máximo, né? Então, todos integrados aqui, CGE, SECOI, né, CCOI, a CONDEC, nessa deflagração desses estados, né? E as fontes de informação, claro, a previsão do tempo, né, os modelos numéricos, os radares, né, de curtíssimo prazo, aí que a gente vê quando a chuva está chegando, até o pessoal que está no grupo já está até acostumado a ver as imagenzinhas do radar, com as chuvas intensas chegando, né? A rede telemétrica, né, do Alto Tietê, que inclusive baliza aí, né, fornece os dados para os cadernos que a Antônia estava falando, né? A CIURB acaba utilizando isso também, e a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, né, da USP, que ajuda aí nessa formação desses cadernos, usa todos esses dados para fazer esse estudo, né? E as informações de campo, aí o pessoal da CET também aqui nos ajuda muito, da subprefeitura, e todo o pessoal que está no grupo sempre manda, né, informações de como está a chuva no local. Bom, todos já devem conhecer o boletim meteorológico que a gente faz 2 vezes por dia, não é? Acho que todo mundo já está acostumado aqui com essa parte da previsão, né? A gente tem o radar meteorológico, não sei para quem não conhece, ele está em Salesópolis, né? Próximo aí à barragem lá da nascente do Tietê, né? Tem a barragem e ele está numa parte mais elevada lá. E ao lado aqui a gente tem como a carinha, né, do radar meteorológico, as informações que a forma como ele nos apresenta a chuva. Então, acho que todo mundo está acostumado, as cores mais frias, chuva fraca, as cores mais quentes, chuva forte, tá? Tem esse outro radar que está no Parque do Estado, né, esse é de banda X, você vê que a cobertura dele é mais curtinha, né? Ele pega somente a capital paulista, né? E também ele funciona, é operado pelo FCTH. Esses são a rede telemétrica, inclusive tem uma aqui, né? Na frente, na avenida. A gente tem um ponto da rede telemétrica aqui. Bom, a gente basicamente ele mede o nível do rio, né? E também o pluviômetro, né? Mede a chuva. É um pouquinho diferente das estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo, que tem informações de vento, temperatura e umidade, né? Tá? Mas esse aqui é mais para a questão das chuvas mesmo, né? Do combate às chuvas, e com os linígrafos aqui que medem o nível dos rios. Então, a partir de todos esses dados da rede telemétrica, pessoal, a gente faz essa representação gráfica aqui, como se fosse esse mapa de onde
choveu na cidade. Então a gente tem não só ali o pontual, não é? Onde a gente teve chuva forte, onde não teve mais, uma distribuição das chuvas. Aí a gente consegue ver onde choveu mais, onde a gente teve, e até para ver se coincide, né? Geralmente, claro, tem que coincidir com onde a gente teve mais problema, né? E a partir desse mapinha aqui, né, dessa representação gráfica, se tira a tabela, né? Porque uma coisa é você ter a informação do ponto da estação meteorológica, mas é claro, nós não temos estações a cada metro quadrado da cidade, né? Então a gente precisa ter nas subprefeituras, por exemplo, para ter essa informação, a gente faz uma média da área da subprefeitura e aí sai essa tabela lateral aqui, tá? Eu só estou explicando isso porque a gente vai ver na frente aqui que tem uma diferença desses dados e aí, pelo menos, vocês já sabem como foi feito, né? Vamos lá. Então, os estados de criticidade para chuvas, né? Em geral. Então, observação, o período de vigência do plano, na verdade, o CGE já trabalha, né? Sempre trabalhou 24 horas o ano todo. Então, é muito bom essa mudança agora, né? De estender o plano. Mas a gente já trabalhava e vira e mexe, a gente tem uma chuva fora de hora, fora do plano, que acaba entrando em atenção. Então, isso já era de praxe, né? Já era feito, só que agora vocês colocaram aqui na extensão do plano. Muito bem. Atenção quando a gente tem uma chuva com potencial para a formação de alagamento, gente. Então, normalmente a gente tem a chuva fraca, tudo bem, atenção, às vezes é administrável, não é um grande problema, mas quando a gente tem uma condição de uma chuva forte, às vezes, né, chegando na capital, a gente até consegue avisar com uma boa antecedência, uma antecedência grande, não é? Quando ela vem vindo, mas às vezes ela se forma logo em cima da gente, então não tem como também a gente fazer mágica, não é adivinhar, mas a partir do momento que ela se forma, atinge a cidade, tem potencial para causar alagamentos, entramos em estado de atenção, né? O CGE fornece esses dados, a Defesa Civil faz a decretação, não é? E todos os grupos, todo mundo é avisado, vamos dizer instantaneamente, né? Mas em alguns segundos todos já estão, que fazem parte, já estão avisados, né? O alerta, gente, é quando a gente tem essa chuva forte, tem previsão para que ela continue forte, não é? E temos aí algum rio ou córrego que está subindo ou em condição já de extravasamento, ou que já extravasou, né? Que a gente vai ver, até acho que eu tenho alguma imagem aqui, ó. Às vezes os córregos extravasam com 10 minutos de chuva. Isso é uma coisa que não costuma acontecer em outras cidades do mundo. O pessoal vem da China visitar o CGE, vem o pessoal até lá de Nova Orleans, já veio também, e a primeira coisa que eles acham, que eles ficam impressionados, é que um córrego transborda em 10 minutos. Entendeu? Eles falam 10, 20 minutos já transbordou. Eles falam, nossa, nunca vimos isso. Mas acontece. Questão de drenagem, não é? E acaba acontecendo, então a gente vai para o estado de alerta. Enquanto o estado de atenção, normalmente a gente coloca por região da cidade, ou zona sul, ou zona leste, ou a cidade toda, o alerta é mais direcionado para aquela área que está mais crítica, ou seja, por subprefeitura, tá? A gente costuma direcionar o alerta por subprefeituras, e o alerta máximo, como a gente falou, né, decretado pelo prefeito, né, aí uma situação já de emergência, calamidade pública, não é? Que até hoje, desde que o CGE foi criado em 1999, foi decretado apenas uma vez. Bom, esse é como a gente faz, né? Normalmente a gente tem essa condição de atenção, como eu falei, por zona e a questão do alerta por subprefeitura. Então, nesse caso aqui temos toda a cidade em atenção e algumas subprefeituras aí nas zonas norte e leste estão em estado de alerta. Esse é um exemplo, né, de como isso acaba ficando no site do CGE, e a gente também normalmente essa figura vai junto nos grupos, né, para que todo mundo tenha o visual, além da informação escrita, né, consiga visualizar melhor os estados de criticidade vigentes. Aí também trabalhamos com os escorregamentos junto com a Defesa Civil. Então, esse índice aqui para escorregamentos é mais um índice geológico, foi definido pela geologia, tá? Então, muitas cidades usam 120, outras usam 80, a capital paulista está operando com 50 milímetros em 72 horas, tá? Então, depende muito do solo, da região,
E os geólogos foram definindo aí que em 72 horas a gente começa a ter muita chuva, o solo começa a ficar muito úmido, ele perde a coesão, entendeu? Por isso que ele deixa de ser aquele sólido e acaba ocorrendo os escorregamentos, né? Então, vamos dizer que em 72 horas o acumulado seja superior a 50 milímetros, entra em atenção, tá? Isso para escorregamentos agora, né? O alerta é quando a gente tem alguma... Aí o pessoal, a partir do estado de atenção, né? O pessoal da CONDEC, né? E da Defesa Civil e os geólogos da subprefeitura vão lá olhar para ver se tem alguma feição, alguma rachadura no solo, alguma árvore ou poste inclinado, não é? E a partir daí, se eles decidem que realmente existe o risco maior para deslizamento, aí entra em alerta, né? E o alerta máximo... Para você agilizar um pouquinho, para dar tempo de todos falarem. Tá bom. Né? E o alerta máximo é quando a gente já tem um escorregamento e esse evento supera aí, né, a capacidade de atendimento. Bom, naquela imagem de radar, cada quadrícula das áreas de risco está mapeada ali. E aí ele acumula de acordo com a chuva do radar e nos dá aqui esse acumulado de 72 horas para a gente falar onde a gente tem estado de atenção, né? E também a gente tem um sistema adicional, não é? Que, de acordo com aqueles índices que a gente gera dos pluviômetros, a gente consegue também colocar as áreas de risco aqui que estão... na verdade, são dois sistemas que eles funcionam em conjunto, né? Até um backup do outro também, né? Para ver esses acumulados de 72 horas. Bom, agora a gente viu hoje, a NOAA já divulgou que estamos em condição de laninha, oficialmente, né? O CPC, que é a NOAA, normalmente faz essa discussão antes, né, no início do mês, mas o IRI, né, o Research Institute, ele também ligado a eles, ele é um pouquinho diferente. Tem os dois aqui, o de cima é do CPC e o de baixo do IRI, né? E a gente vê sim que os modelos estão indicando assim, é uma laninha curta, né, para esse início agora de primavera e verão, tá? Então, o que eu posso dizer, já está com cara de laninha, né? Esse frio fora de hora, quando a gente tem El Niño ou uma condição de neutralidade climática, normalmente o início da estação chuvosa se atrasa um pouco, então meio que já começou, né? Tivemos já alguma chuva e hoje já vamos ter outra, segunda-feira temos uma nova frente fria que deve causar chuvas mais generalizadas, então podemos dizer já que essa condição de laninha, ainda que fraca, já começa a atuar por aqui, tá? E com isso, né, a previsão, a gente vinha o ano todo, a gente está com chuva abaixo da média, tá? Apesar de todos esses eventos que ocorreram aí, as chuvas vêm muito abaixo da média o ano todo, a gente só teve, acho que, junho e agosto que teve chuva acima da média, mas como a média de junho e agosto é muito pequena, uma chuva de um dia já ultrapassa a média. Então, a gente pode dizer que o ano todo vem com pouca chuva, tá? Isso até é complicado, porque às vezes eu brinco no CGE que quando falta muita chuva em um mês, em alguns período, ela vem de uma vez no outro. Então, já vamos ficar atento, né? E os modelos aqui nesse segundo gráfico aqui, da direita mostram que realmente abaixo da média, mas eles colocam aí para novembro, a partir de novembro já voltando para a média. Então essa chuva deve vir a compensar nos próximos meses, tá, pessoal? Então vamos ficar atento. E o que isso quer dizer? Durante a operação chuvas de verão que a gente tinha de novembro a abril, tá? A média de chuva é em torno de 1.000 milímetros, pouco mais de 1.000 milímetros. Então, nesse período vai vir bastante chuva. O normal do verão é ter bastante chuva e ter problema, tá? Então, basicamente é isso, gente, tá? Qualquer coisa tem os nossos contatos aí. E vamos esperar, então, que, apesar de não atrasar, né, já começar a chuva já, né, devido à laninha, a gente já tem que começar a ficar atento a partir de hoje, praticamente, já temos chuvas. Muito obrigada, Michel. Eu queria agradecer a presença do representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o Wagner Gomes Salomão, e do representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, José Renato Melhem. Obrigada. Obrigado por vocês estarem participando. Vocês são fundamentais aqui no Plano Preventivo de Chuva. Convido agora
Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, da Secretaria Municipal de Mobilidade, Guidolin. Bom dia, Luciana. Bom dia, demais colegas das secretarias da Prefeitura do município de São Paulo. Meu nome é Marcelo Guidolin, sou chefe da Central de Operações da CET, acho que todos devem já me conhecer. Queria apresentar a vocês o nosso novo gerente, tá? Paulo Henrique Posetti, ele está vindo aqui hoje para conhecer a apresentação aí do Plano Preventivo Chuvas, que na CET, como igual o Michel falou, a gente é 24 horas por dia, 365 dias, né, por ano. Então, a nossa é bem contínuo o nosso plano, né? A Companhia de Engenharia de Tráfego, através da Superintendência de Engenharia, implementa todo ano, no período de agosto até março, a Operação Especial de Emergência nas situações de pontos de interferências de chuvas na via, integrando o Plano Preventivo Chuvas, né, 2025-2026, na cidade de São Paulo. Atualmente, em virtude das mudanças climáticas, estamos mantendo o plano em todos os meses do ano, como havia falado. Com base nas informações sobre as condições do tempo e previsão de chuvas recebidas pelo CGE, que a CGE é dentro da Central de Operações da CET, estabelece os estados de criticidade, né? Observação, atenção, iminência e alerta. Você viu que tem uma diferenciazinha das demais secretarias para a nossa, tá? Os agentes de trânsito são remanejados para pontos estratégicos do sistema viário, visando efetuar o monitoramento e o bloqueio de vias, utilizando materiais de canalização previamente distribuídos em campo. A operação apresenta caráter preventivo e possui dois objetivos básicos, né? Adotar ações preventivas de forma a evitar que os motoristas adentrem em vias alagadas e oferecer alternativas para a circulação, garantindo a mobilidade das pessoas e bens com segurança. Aqui são os estados de criticidade, né? Como eu havia falado para vocês, que tem uma diferenciazinha. A iminência a gente tem na CT devido aos córregos dentro da cidade de São Paulo. Olha que entrou em estado de iminência, nossas equipes já estão lá no local para ficar averiguando se o córrego vai transbordar ou não. Os estados de criticidade aí, estado de início de iminência, início de alerta e os términos. Os estados, continuamos aí com os estados de criticidades, as gerências, né? O nosso mapa também é um pouco diferente que tem as subprefeituras. As nossas gerências, elas ocupam algumas subprefeituras a mais. Então, não é só cada subprefeitura. Então, a gerência, ela tem várias subprefeituras, ok? A distribuição das equipes operacionais, com base nas informações sobre as condições do tempo e previsão de chuvas recebidas pelo CGE, os agentes de trânsito são remanejados para os pontos estratégicos do sistema viário, visando efetuar o monitoramento e o bloqueio de vias com materiais de canalização previamente distribuídos. Então, nós já temos os pontos pré-determinados onde podem ocorrer alagamentos. Então, entrando em estado de atenção à cidade, nossas equipes já se deslocam para esses pontos previamente, onde já nesses locais existem materiais para fazer o bloqueio da via e fazer com que o munícipe não adentre no alagamento. Nós fazemos o monitoramento dos túneis e passagens, né, com as bombas de sucção, piscinões, pontes e reservatórios, rios e córregos monitorados. Aqui apenas umas fotos a respeito dos alagamentos, árvores caídas e solapamentos, que são as mais que ficamos atentos, né? Aqui é uma comparação dos últimos planos chuvas de verão. A gente está vendo que houve um decréscimo, né? Então quer dizer que o plano está sendo bem executado pela Prefeitura de São Paulo, como até o Michel falou, que o nosso plano é um plano gigantesco e todos devem saber. O comparativo, né, das ações dos planos de chuvas, de árvores caídas, solapamentos, alagamentos totais e alagamentos intransitáveis.
Aqui são os 10 tops onde mais ocorrem alagamentos na cidade. Itaquera, Padre Viegas, lá com a Rua Itagimirim, Avenida Pompeia e assim por diante, para ser bem sucinto e rápido. Nós temos aí vários pontos de alagamento que podem ocorrer alagamento, que são esses 274, onde os agentes de trânsito já vão para o local, onde temos os cavaletes, os cilindros, que são aqueles cones que nós chamamos na CT de supercones, barreiras plásticas e as viaturas. Aqui é uma imagem da Central de Operações da CT, só também informando a todos que nós temos operadores de monitoramento que trabalham diretamente 24 horas por dia no CICC, no Copom, no Smart Sampa, tá? Então eles ficam 24 horas em todos esses pontos aí, fazendo intercâmbio com a Central de Operações da CT. Aqui são o que nós fazemos, essa interface com os agentes de trânsito, a Central de Operações, o CICC, Copom, CGE, Smart Sampa. Outra foto de um alagamento que ocorreu na cidade, onde todos nós estávamos presentes. Também nós fazemos uma parceria, nós temos uma parceria com o Waze. Então, onde ocorre o alagamento e a necessidade do bloqueio da via, automaticamente nós já passamos essa informação para o Waze e eles colocam no sistema para que toda a população saiba onde está o ponto de alagamento fechado, a via bloqueada, para que não adentrem e façam outro percurso. Bloqueios viários do Waze, como eu havia falado, os bloqueios são inseridos no Waze em tempo real, conforme as informações são atualizadas entre as equipes de campo da CT e a Central de Operações. PMVs, agora, que vocês podem reparar, acho que todos estão vendo na cidade, que existem muitos PMVs, tanto móveis como fixos, onde também passamos essas informações para a população através dos PMVs. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Contem com a CT. Muito obrigada. Agora, a apresentação do plano é da Coordenação de Pronto Atendimento Social, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Nós temos a apresentação? Temos. Então, por favor, eu convido a Cristiane Leonora da Conceição. E aí, só pedir para quem não colocou no SEI, que coloque até hoje, final do dia, por favor. Bom dia, meu nome é Cristiane, estou representando a SMADES, sou diretora da Divisão de Emergência e vou falar um pouquinho aqui para vocês do nosso plano de prevenção. Nosso objetivo, né, é estruturar e articular a coordenação e coordenar ações preventivas e emergenciais da SMADES frente às chuvas, né, não mais chuvas de verão, proteção social, atendimento qualificado e atuação integrada com as demais secretarias. CEPAS é a coordenação de pronto atendimento, na qual eu faço parte, né? E estou na direção da Divisão de Atendimento Social Emergencial. E juntamente com a equipe do CS3, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social, mas que também hoje faz o atendimento das emergências pela Secretaria. Temos as supervisoras da assistência, que estão no território, os CRAS e os CREAS também como suporte de atendimento no território. Os objetivos específicos, né? Então, a gente prepara a rede socioassistencial para atuar na prevenção emergencial, garantia de resposta rápida, padronizada e humanizada, fortalecer a articulação intersetorial e promover ações de educação preventiva nos territórios. Isso é no serviço que nós temos da rede. O papel da supervisão da SAS, né? Que é dentro do território, é priorizar o atendimento das famílias afetadas, articular com os serviços e benefícios da rede e realizar um levantamento das áreas de risco juntamente com a Subprefeitura e Defesa Civil, pontuando quais são as áreas de mais risco nesses períodos de chuva. E aí promover ações educativas sobre a prevenção de risco e mudanças climáticas no território. CEPAS é responsável por coordenar e monitorar os atendimentos emergenciais, que são acionados mediante os protocolos da Defesa Civil, então é onde a gente mais trabalha com a Defesa Civil, né, no início. Articular instalações e gestão de abrigo temporários, isso junto com a Subprefeitura.
cadastrar e acompanhar as famílias afetadas, consolidar os dados e avaliar os resultados, né, e a revisão estratégica. Nossa articulação intersetorial está com as demais secretarias também, com a Educação e Esporte, além dos nossos serviços, que é a SAS, a Prefeitura, Defesa Civil, Saúde, entre outros parceiros locais. Como ação preventiva e planejada, nós já iniciamos, né, tivemos essa semana o seminário, né, que a gente fez com as nossas SAS, as nossas supervisoras dos territórios, os CRAS e os CREAS, sobre o contexto da emergência climática dentro da política da assistência. Tivemos a parceria aí da Defesa Civil nesses encontros, foi segunda, terça e quarta. E temos também a educação preventiva com os nossos serviços, que são os serviços da assistência que estão no território. Então, CCAs, NCI, NPJ, o serviço da proteção básica, no qual a gente consegue fazer um trabalho preventivo com os nossos usuários. E aí um dos temas são reciclando e boas práticas no meio ambiente de sustentabilidade, as mudanças climáticas e seus impactos, coleta seletiva e reciclagem, prevenção à dengue, metodologias dinâmicas com vídeo, roda de conversa, teatro, oficinas criativas, e aí são as supervisões dos territórios que coordenam esse trabalho. Educação sobre o risco e planejamento comunitário, né, estimular o protagonismo comunitário e a construção coletiva de soluções, juntamente com a comunidade discutir sobre as enchentes, deslizamento e criação de maquetes com a proposta de melhoria no território. Isso cada território faz o seu, em parceria com a sua prefeitura. E o engajamento comunitário, né, que é fortalecer a resposta local de emergência, reuniões com as lideranças comunitárias, que é muito importante para nós, essas reuniões, até para que a gente identifique quem é a liderança no local, né, porque na hora da emergência, quando a gente chega ao território, é importante que a gente tenha esse diálogo aberto. E pactuação de fluxo de atendimento emergencial. Como capacitação, a gente está fazendo uma qualificação com as equipes, né, de CEPAS e CES3, de treinamento para atendimento de abrigos em campo, implementação de um formulário eletrônico como um projeto piloto para agilidade do preenchimento do cadastro e o uso de dispositivos móveis, que é uma van equipada também que a gente tem hoje para o atendimento das emergências das famílias, tá? O fluxo e atendimento emergencial, então, é o cadastramento imediato das famílias, encaminhamento para abrigo temporário se for necessário, garantia de benefícios de insumos emergenciais, que são colchão, cesta básica, cobertor, kit de higiene, kit de limpeza também, que é o que a gente fornece, e a rede de apoio que a gente tem em conjunto. Aqui já falei, os insumos disponibilizados, que são esses aqui, dos benefícios, os resultados esperados, né, por nós a rede socioassistencial preparada e articulada, redução dos impactos sociais das chuvas, respostas mais rápidas e humanizadas e o fortalecimento da capacidade comunitária intersetorial. Nossas considerações finais, a gente colocou a prevenção, que é um compromisso coletivo, né? O planejamento integrado, que são pilares da proteção da vida e reconstrução da pós-emergência, SMAD CEPAS e assistência social presente em todos os momentos. Só uma colocação que não está aqui, mas a gente estava conversando com a Luísa, uma questão que é bem importante, eu acho que a gente citar, é que durante as emergências, quando a assistência chega no local, a gente chega para fazer o cadastro emergencial. Até um exemplo, assim, a gente teve uma emergência agora, essa semana, na região de Grajaú, Capela do Socorro, no Grajaú. E aí a Defesa Civil ela passou para nós um número de 221 famílias, né, que foi uma situação de incêndio, que foram afetadas. Mas quando a gente chega no local para fazer o cadastro social, as famílias, o que elas querem mesmo é o cartão emergencial de R$1.000, né? Então isso gera um grande transtorno no nosso trabalho lá no território, porque até que a gente identifique quem são essas famílias que de fato querem o benefício da assistência e o que querem só o cartão emergencial, é um longo trabalho, né? Então, ontem a gente fez esse cadastro, foi ontem até esse atendimento, e dessas 221 famílias que a Defesa Civil nos encaminhou, atendemos só 130, porque os demais queriam só o cartão emergencial, e eu acho que isso é um diálogo que a gente precisa fazer em conjunto com a subprefeitura,
para encontrar um meio também de agilizar esse atendimento, porque aconteceu a mesma coisa também no Pantanal, né, nas emergências maiores, e aí acaba gerando conflito até dentro da comunidade com relação a esse cartão específico. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Tem alguém da Secretaria do Verde? Não? Então, eu convido agora a Eliane ou a Isabela, representando a Secretaria Especial de Comunicação do Gabinete do Prefeito. Bom dia a todos. Nós somos, como a Lua já explicou, a gente é da SECOM. Vamos apresentar aqui o plano deste ano, do Plano de Prevenção às Chuvas. Eu vou passando aqui e falando. Bom, a SECOM compete também nesse ano, não apenas dar o suporte para o coordenador geral do plano, né, para quaisquer eventuais ajudas que nós podemos dar, mas também promover essa campanha de conscientização que nós sempre fazemos, que consiste em conscientizar o cidadão sobre a importância de não jogar o lixo na rua, conscientizar sobre também os alertas, né, que a gente anda tendo, de se abrigar na chuva, da chuva, né, sempre, das tempestades, saber o que fazer, né? Então, a campanha, em geral, abordará esse tema de conscientização, a fim da gente também amenizar esses impactos que podem ocorrer. E que depende também dos cidadãos a gente conseguir segurar, né, esses eventos que acontecem climáticos. Também a gente pode falar sobre as abordagens que essa campanha vai ter, que seria o filme, que sempre tem, né, da campanha, as peças de internet, com mídias sociais em geral, e também o anúncio em jornal, né, informando sobre essa campanha, e também spots de rádio, que também, durante a programação do rádio, passa informando sobre a campanha e sobre os motes, né, então, se abrigue, ou não jogue lixo no chão, como eu falei, na rua. E a comunicação deve ser direcionada, como sempre, a todos os munícipes de todas as regiões da capital. Uma informação também prioritária é nós, quanto SECOM, entendermos a responsabilidade de todas as secretarias e as ações que elas tomam frente a essa questão. Então, todas as ações que cada um aqui traz, é super importante a gente entender também para trazer para essa questão da campanha. E é isso. Desse ano é isso. Muito obrigada. Vai falar alguma coisa, Eli? Não? Então, tá bom. Obrigada, gente. Essa questão do resíduo é muito importante, né? Porque ainda o pessoal joga. Eu acho que falar até da coleta seletiva, sabe? Que hoje está passando em todas as ruas, 100% das ruas, enfim. Pensar um pouquinho nisso tudo que está sendo feito, né, para os resíduos e conscientizar. Eu acho que isso é fundamental. Só complementando que, inclusive, recentemente nós tivemos uma grande campanha informando justamente sobre a coleta de resíduos já 100%, sobre a importância que isso tem, mas claro que é sempre válido a gente acrescentar, sempre... Não, mesmo numa campanha maior, colocar isso dentro, sabe? Essa informação ficar martelando. Entendi, assim, Lu. tá? Perfeito, perfeito. Obrigada. Agora, Secretaria Municipal de Habitação, Laura da Palma Coelho Germano Lourenção? Por favor, Laura.
falaram no cartão emergencial, a gente está aqui. Eu tinha feito antes, mas eu vou pular essa parte, tipo uma leitura assim, do que é a atribuição da SEAB no plano e uma leitura das portarias anteriores, né, que a gente já tem, que é um pouco que essa conversa que a gente tem. Então, o que é a atribuição da SEAB no plano? É a gestão dos cartões emergenciais, né? A Antônia foi embora, mas a gente faz também, como ela falou, tem essa conversa constante com a CIURB, muito por conta do plano do PMRR hoje em dia. O ano inteiro a gente conversa com Defesa Civil, a concessão do auxílio aluguel, né? Então, tem a atribuição da SEAB, que é o que está previsto no plano, e tem também o resto do trabalho, que é o nosso cotidiano, né? Desculpa, não me apresentei. Eu sou Laura, arquiteta da Coordenadoria de Trabalho Social. Eu sou representante suplente. Então, na Coordenadoria de Trabalho Social, a gente trabalha na ponta, principalmente com as subprefeituras. Acho ruim até que não tem o representante hoje, porque a gente precisa sempre reforçar a relação com eles, principalmente com quem também está lá bem na ponta. Então, de forma geral, o que a gente faz é a gestão do cartão emergencial, a emissão, o gerenciamento, o pagamento, a análise, né? Então, como funciona? Bom, só para explicar um pouco o que é o cartão, né? Ele é um benefício de caráter emergencial, no valor de R$1.000, que é dado por família, de preferência no nome da mulher, e não permite ele não se vincula a outras formas de atendimento habitacional. Então, se uma família está recebendo auxílio aluguel e a casa, bom, enfim, aí a gente vai entrar nos pormenores que não dá muito para entrar. Mas se ela recebe o cartão emergencial e daqui 2 anos ela está morando numa área que vai receber, por exemplo, uma obra da CIURB, ela tem direito ao auxílio aluguel e ao atendimento habitacional definitivo, né, que é a unidade. Ela ter recebido em algum outro momento o cartão emergencial não exclui ela de outros atendimentos. E acontece de a mesma família em situações diferentes, porque no geral as ocorrências são concentradas, né? Da mesma família receber mais de uma vez em momentos diferentes. Mas naquela intercorrência ela só vai receber uma vez. Isso não tem essa sobreposição. Então é isso, o benefício é pago numa parcela única no valor de R$1.000. E aí logo, então como funciona, né? A gente tentou fazer um fluxozinho, mas como é uma coisa que não está muito bem regulamentada, a gente acabou só colocando umas orientações gerais. Mas a gente precisa... O pagamento é feito... Desculpa, como funciona? Inicialmente, quem vai atuar no território e atuar o processo inicial é a subprefeitura da área onde aconteceu a ocorrência. Então, ela vai levantar os dados iniciais. O cadastro das famílias, quem vai fazer é a SEAB no momento posterior, mas ali tudo naquela aquela janela de tempo que precisa ser mínima, né? Pela condição de segurança das famílias. Então, a subprefeitura ela autua o SEI, com o laudo da Defesa Civil ou algum outro relatório assinado pela subprefeitura ou pela Defesa Civil. Ela monta uma lista de moradores só com o nome completo e número de CPF e faz um encaminhamento para a SEAB com a solicitação da concessão do atendimento do cartão emergencial. A SUB também é responsável por organizar o espaço onde a SEAB vai receber as pessoas. O ideal é que seja o mais próximo possível da onde foi a ocorrência, ou às vezes num equipamento público, ou mesmo na subprefeitura. E ela também fica responsável de fazer esse agendamento com as famílias, né? Porque quem tem a primeira entrada, além de SMADs, né? Mas eu entendo que acaba dando essa confusão, essa atribuição é da SUB, né? O cadastro de SMADs é outra coisa com outra finalidade. E eu entendo imagino que lá na hora, esteja bastante esse problema que a colega falou, né? Do pessoal querendo o cartão. Então, aí, autuado o processo, a subprefeitura manda para a SEAB, para a CTS, ela manda direto para a CTS, a gente faz a análise no tempo máximo, por isso que a gente precisa que as informações estejam bem ajustadas, assim, com uma identificação boa do local. A equipe vai para lá, faz o cadastro, é feita essa análise pela equipe
regional, né, que a gente é a coordenadoria, e tem as diretorias que são regionalizadas. Quem vai fazer a análise são as diretorias regionalizadas, e a gente emite o cartão. Né? Então, assim, eu não sei dizer qual é uma média assim, de tempo, mas eu sei que assim, a gente tenta assim, resolver imagino que, digo assim, dependendo da demanda, né? Mas em 2, 3 dias a gente conseguir liberar o benefício. Eu acho que é isso, a parte da SEB. Obrigada. Muito obrigada. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde, eles justificaram a ausência e mandaram o plano deles, a Isabel vai apresentar. Então, a pedido dos membros da Secretaria de Saúde, eu vou apresentar o plano de ação deles. Então, os objetivos são 2, os principais, que são implementar ações voltadas para a prevenção, mitigação, preparação e resposta aos eventos de chuva, e também, de forma concomitante, colaborar com os outros setores e órgãos municipais na prevenção e mitigação dos desastres de alagamentos e enchentes. Aqui do lado direito tem o fluxograma, então eles lá na saúde também recebem os alertas que o CGE disponibiliza, e eles têm também um contato direto através da Covisa com as unidades de vigilância em saúde, e esses com as unidades dos serviços de saúde, que são as UBSs, os hospitais e as UPAs, para que a informação chegue em todas as instâncias da Secretaria. Então, com o início do plano, eles instauram o Comitê Interno da Covisa, com o objetivo de coordenação, articulação e integração das ações. É uma atuação transversal, multidisciplinar e participativa, com base no conhecimento das características e vulnerabilidade do território. E aí eles fazem a elaboração e divulgação de materiais técnicos e educativos. A fase de preparação da Secretaria de Saúde compete, nesse período, fazer a atualização da relação dos pontos focais nas 28 unidades de vigilância em saúde, realizar a captação dos técnicos e agentes comunitários, realizar avaliações técnicas e o mapeamento das áreas de risco para doenças, e também atualizar a rede de comunicação de alerta e resposta de vigilância das UVs com as unidades de saúde do território. Além disso, eles atualizam e divulgam materiais técnicos e orientativos de forma digital, referente aos cuidados e riscos de doenças e agravos no período de chuva. Também elaboram alertas sobre o maior risco de doenças diarreicas agudas na estação chuvosa, principalmente no verão, com orientação para notificação e investigação dos surtos. Atualizam o Programa Municipal de Vigilância e Controle de Leptospirose e Roedores, e também elaboram e divulgam alertas sobre o maior risco de leptospirose na estação chuvosa. Elaboram e divulgam alertas aos profissionais para a identificação de casos suspeitos de arboviroses, dengue, chikungunya, zika, e também atualizam o protocolo de atendimento em casos de acidente com animais potencialmente transmissores de raiva. Eles também fazem a vacinação dos cães e gatos na fase de preparação e na fase de execução do plano. Elaboram e divulgam alerta sobre o maior risco de acidentes com animais peçonhentos, e também atualizam os polos de atendimento para acidente com o escorpião. Na fase de preparação, eles fazem ações de campo para intensificar essas ações de vigilância, prevenção e controle de animais sinantrópicos, orientam as famílias que atualizem o cartão de vacina dos animais, que participem de eventos educativos voltados para a população, e eles também realizam atividades educativas e de comunicação de risco à saúde para a população nas atividades de retorno dos técnicos.
Eles também fazem atualização diária às UVs quanto aos boletins meteorológicos que o CGE disponibiliza, realizam a comunicação de risco de eventos hidrológicos, divulgam informações à população em mídias digitais sobre os cuidados no período de chuva, emitem alertas dos serviços de saúde para a identificação de casos suspeitos das doenças que mais ocorrem no período do verão e monitoram os casos para mapeamento e avaliar no final do plano as áreas que foram mais afetadas. Quando um local é atingido, né, por alguma inundação, eles também verificam em loco a situação para verificar se houve exposição humana. Então, eles fazem visita a essas áreas para avaliação desses possíveis danos e também para encaminhar as pessoas para atendimento de saúde, se for necessário, e também orientam a população sobre o risco de doenças e os agravos que são associados ao contato com a água de alagamento e inundações. Distribuem material orientativo e notificam o evento em formulário eletrônico para realizar os encaminhamentos necessários aos serviços de saúde. Em relação aos serviços públicos, eles verificam o abastecimento de água da rede elétrica, de esgoto e limpeza urbana. E também verificam o indício de surto de doença de veiculação hídrica. E nos serviços comerciais e industriais, eles verificam quais foram os estabelecimentos afetados, vão em loco também, para fazer a liberação, para verificar se algum trabalhador ficou exposto a algum risco e depois fazer a liberação do local, se entender que ele fez as providências necessárias para o retorno seguro da atividade. Verificam também os equipamentos de saúde, quanto à infraestrutura, recursos humanos, e intensificam as ações de vigilância em saúde para agravos até o restabelecimento da normalidade. Eles também fazem a verificação dos abrigos, se for necessário que se a população necessite, né, intensificando as ações à saúde da população atingida, com foco nas pessoas mais vulneráveis, e também intensificam as ações de vigilância em saúde nesses locais de abrigo. É isso. Qualquer dúvida, na próxima reunião, a Magali e o suplente vão estar aqui. Vocês podem tirar diretamente com eles. Obrigada. Obrigada, Bel. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nós não recebemos. Vocês trouxeram? Ah, tá bom. Então, eu queria chamar... Você é o Cláudio, né? Ah, você é o Daniel. Daniel Matelli Galdino. Então, se você puder trazer aqui. Mas eu queria que a Carol apresentasse. Não, estou brincando. Queria pedir para quem não assinou a lista, por favor, assine a lista de presença, que é o que nos ajudará a computar as presenças de todos. Você tem a apresentação? Vai falar, tá bom. Olá, bom dia a todos. Bom dia, sou o Daniel, sou diretor de esportes lá da Secretaria de Esportes e Lazer da cidade de São Paulo. É um prazer estar sempre participando desse plano tão importante para a cidade, né? Nossa apresentação ela é básica, né? Nosso plano ele não muda muito nos anos, né? É mais padrão, né? Vamos começar aqui. Esses são os nossos equipamentos espalhados em toda a cidade, tá? Zona Leste, são centros esportivos, campos de futebol, balneários, né, que tem piscina. São muitos, aí são nossos centros esportivos. Zona Sul, temos diversos. Zona Norte, Zona Oeste, Centro. Tá? Além deles, a gente tem 234 CDCs, que são os clubes da comunidade, que são os campos de futebol de várzea, né, que são administrados por associações,
comunitárias, times de várzea do bairro. A zeladoria são feitos por eles mesmos, às vezes as subprefeituras apoiam quando tem alguma emergência lá nos campos. Atendendo a portaria do PPCV, né, nós da Secretaria de Esportes temos que indicar locais para serem abrigos emergenciais, caso haja necessidade, né? E a gente, nesse plano, né, até de maneira tradicional, a gente indicou o Centro Esportivo Moca, o ginásio do Moca, que é tradicionalmente indicado há muitos anos, além do plano de chuvas, ele é indicado também para a OBT, da SMADS, né? Inclusive está com operação de inverno ainda lá, né? Até pela localização, Zona Leste, centro expandido, né? Então é um ginásio que tradicionalmente sempre recebe camas, né, nas emergências climáticas, quando tem alguma emergência na cidade, né? Então, a gente tem outros de stand-by, só que o Barra Funda está em reforma, né? O Vila Independência, o Bruder, né, o Centro Esportivo Santa Amaro, que também oferecem apoio na OBT, na baixas temperaturas, eles ficam de stand-by, né? O ginásio da Moca é o maior que tem, aproximadamente 150 a 200 vagas aí no acolhimento, né? Vamos lá. Ressaltando que quando ocorre a emergência, né, a gente cede espaço, é a SMADS que entra com o emergencial, né, um termo de convênio com uma OSC que eles fazem, aí faz toda a questão de acolhimento, a SMADS que gerencia os acolhimentos emergenciais quando tem, né, a SEMI ela apenas cede o espaço esportivo. Essas são nossas ações preventivas, né, operacionais e emergenciais, né? A gente realiza muita zeladoria, muita mesmo, nos nossos espaços esportivos. A gente tem complexos esportivos que parecem até parques, que tem uma extensa áreas verdes. Guarapiranga, o nosso complexo lá da Secretaria de Esportes, é muita área verde, é muita árvore, né? Manchester, o próprio Clube da Moca também tem muita árvore, então a gente tem equipes aí que fazem a zeladoria nesses espaços, né? Então, ou seja, a prefeitura ela não zela só nas vias públicas, ela tem que zelar também pelos nossos próprios municipais, né? Que também acontecem incidentes, queda de árvore dentro de parques, dentro de centros esportivos, né? Então tem a equipe de conservação de áreas verdes, manejo arbóreo, né? Às vezes a gente tem que acionar a Defesa Civil, a Enel, muitas vezes cai árvore e o clube fica todo apagado, a gente tem que acionar protocolo e tal. Subprefeitura às vezes apoia, às vezes cai árvore de dentro para fora, de fora para dentro, né? Então tem todas essas emergências que acontecem aí, mas a cidade está muito preparada e as respostas são muito rápidas, tá? Isso que é muito importante, que eu sempre friso todos os anos, né? O trabalho da Defesa Civil com o CGE, que é retransmitir os estados de alerta em tempo real, né? Isso, para mim, é algo assim de extrema essencialidade na cidade de São Paulo, né? Como avançou essa comunicação, né, durante todos os anos. O Michel lembra lá, eu trabalhei no CCOI, há 15 anos atrás, era uma salinha lá na Bela Sintra, lá na CT, era por SMS, o estado de alerta era por SMS e ia só para o subprefeito, né? Tinha que ligar às vezes, né? A gente ficava lá na central da CT, era 4 pessoas por turno. E hoje como chegou, né? A central que é hoje, e não é só o subprefeito que recebe, é a cidade toda que recebe, né, Michel? Hoje com o WhatsApp, né, cidade toda, as comunidades recebem em tempo real. Isso é muito importante e a gente aplica isso em toda... deu estado de alerta, a gente já manda para todos os nossos clubes, nossos atletas, né, que estão na ponta aí. Isso ajuda a prevenir muitos casos, tá, de incidentes. Isso é muito importante, né? Outra coisa também, a meteorologia ajuda a gente a planejar nossos campeonatos, né? Abertura de piscina, fechamento de piscina. A gente vai abrir uma piscina agora no Clube Manchester. Já fiquei sabendo de antemão que dia 15 vai estar chovendo. Então, a gente não vai abrir piscina com chuva, né? E frio. Então, a gente vai ter que postergar essa data. Então, como contribui esse trabalho de vocês para a gente, né? Para a área esportiva como um todo. Às vezes, campeonatos nossos que a gente vai fazer no final da tarde, algum jogo, a gente
coloca mais para a noite, depois do horário chuvoso, né? Então isso ajuda muito a gente também organizar nossos campeonatos, organizar nossas atividades esportivas, né? Principalmente nas piscinas, né? Isso é muito importante. Quando tem trovejadas, né? A gente precisa fechar as piscinas também às vezes, né? Raio, né? É perigoso. Então o nosso salva-vidas fica sempre em alerta nas mensagens de vocês, da Defesa Civil e do CGE. Então, aqui são, né, nossos equipamentos com extensárias verdes. Locais que já tiveram alagamentos, a gente tem centro esportivo que fica dentro praticamente dentro de um córrego lindeiro, que é o Ticoatira. Ele passa dentro do córrego Ticoatira, né? Então lá, quando chove, os vigilantes têm que ficar em alerta lá, fecha o estacionamento, né? Então contribui muito para tudo. Aqui a gente compila, né, todos os dados de queda de árvore, alagamento, tudo que acontece nos nossos mais de 230, 240 equipamentos esportivos espalhados na cidade. Queda de galho, né, tudo que são a compilação de dados que a gente faz em tempo real, tá? Que são algumas emergências. Essa aqui foi recente, aquela chuva que deu numa segunda-feira, lá teve que atrasar um campeonato nosso, a Taça das Favelas teve que atrasar uma semana, porque teve que reconstruir todo o alambrado lá, que caiu o vento foi muito forte, deu acho que 90 km nesse dia lá de setembro, né, Michel? Caiu o alambrado lá do campo, mas já foi reconstruído e o campeonato está rolando lá. Nossas podas preventivas. Oi? Foi. Aqui em frente à prefeitura caiu aquela árvore gigante, caiu lá também no Manchester, teve que adiar o campeonato até, inclusive. As podas preventivas, né? Aqui toda manejo arbóreo que a gente realiza. Esses são os avisos que a gente coloca, né? Quando os munícipes eles fazem caminhada nas nossas pistas, nas nossas alamedas, a gente coloca, né? Cuidado com as tempestades para não ser atingido por algum raio ou se cair algum galho. A gente tem esse alerta, essa comunicação visual dentro dos nossos espaços esportivos, né? Aqui são os cuidados, né? Foi um folder que a Secretaria da Saúde fez, muito importante. Baixa umidade do ar, altas temperaturas, são alertas de quedas de galhos. A gente dá um start também nas nossas redes sociais, no Instagram. Hidratação, muito importante para nossos atletas em dias de calor muito alto. Aqui são outras alertas que a gente retransmite em tempo real para toda a rede esportiva aí, tá bom? E aproveitando para agradecer nossos dois técnicos assessores que estão aqui, a Carol, nossa engenheira agrônoma, né? Que sem você esse trabalho não acontece, né? E você é muito importante lá para a secretaria. O Cláudio, nosso assessor lá da Secretaria de Esportes, tá atualmente hoje, nesse ano ele foi incluído, né? Como membro do PPCV lá na secretaria, tá bom? E obrigado a todos vocês aí. Obrigada, Daniel. Bom, da Secretaria de Educação, eles mandaram a apresentação, mas acho que não tem ninguém aqui, né? Então, fica para eles apresentarem na próxima reunião. Felipe Hoffman Paulino, para falar sobre a SP Regula. Eu só peço, Felipe, que coloque o plano no SEI, por favor. Até hoje. Bom dia a todos. Primeiramente, pedir desculpa que eu não montei a apresentação. Eu voltei de férias ontem, não tive tempo de atualizar os dados, as informações, mas eu vou correr para fazer hoje, tá bom? Vou falar sobre a coleta de lixo, né, de São Paulo, que é um dos principais fatores aí de alagamentos. Eu vou começar partindo do princípio que esse resíduo que vai para a Boca de Lobo, para os córregos, não é por falta do serviço de coleta, porque nossa coleta é universalizada. Então, ela atende todas as ruas de São Paulo e com dias e horários pré-determinados. Então, todo mundo pode ter acesso a esses dias e horários da coleta de lixo da sua casa, né? Dito isso, o nosso plano vai atingir esse descarte irregular, que seria feito fora dos dias de coleta, né?
E para isso nós temos 4 situações diferentes. No dia que a chuva coincide com a frequência de coleta, que para a gente é no melhor dos casos, porque a gente já está com a equipe na rua, consegue fazer a coleta, faz um repasse em todo o setor depois da coleta, tira tudo, aquele resíduo, para não ter o risco dele ir para bueiro, boca de lobo, no período diurno e no período noturno, né? E temos o que dá um pouco de mais trabalho, que é quando chove fora das frequências de coleta estabelecidas, né? Porque aí nós temos que montar equipes emergenciais, ficar sempre atento às mensagens do CGE. Nós temos 4 centrais de monitoramento, uma na Zona Norte, uma na Zona Leste, uma na Zona Sul e uma na Zona Oeste, que também 24 horas atentos à previsão do tempo, né? E nós temos que montar equipes emergenciais para poder atender esses locais que têm previsão de chuva, né? Para evitar que esse lixo descartado irregularmente vá para entupir as galerias e córregos, tá bom? Outra coisa também que a gente está fazendo bastante, ações de educação ambiental, como a menina da SECOM falou, a gente faz esse trabalho porta a porta. Então, esses pontos com maior índice de alagamento que nós temos, são 174, se não me engano, que o DCT apresentou, nós vamos fazer, a gente faz ação em todos esses pontos para informar a importância de colocar o seu resíduo, disponibilizar seu resíduo para coleta próximo do horário. A gente passa as informações, você pode consultar no site, está tudo certinho. O horário pode oscilar de 30 minutos, mais ou menos, mas não passa mais que isso. É bem certinho a nossa coleta. E inclusive, deixa eu ver o que mais. A gente agora está com a operação de coleta aos domingos, que nós não tínhamos. Isso é importante, porque a prefeitura a gente é amarrado com um contrato de concessão. Então, no contrato não tem previsão de coleta aos domingos. Então, a gente teve que implementar esse tipo de serviço para poder ajudar, porque se chove domingo, e aí, vamos fazer o quê? Então, a gente teve que fazer esse aditivo para poder colocar essa coleta e melhorar, né? Inclusive, o Pantanal, ano passado, foi um problema, porque acho que a água baixou, foi num sábado, à tarde, não lembro. E domingo precisava entrar com a equipe de coleta. E aí teve que pegar, de última hora, sair ligando para um monte de colaborador, tem disponibilidade para vir, não sei o que, foi uma loucura. Conseguimos montar lá 6 equipes para fazer um suporte lá no Pantanal. Deu certo, graças a Deus, mas agora a gente aprendeu a lição e estamos já com as equipes já prontas. Então, caso ocorra de novo, a gente está preparado. Tá? Então, resumindo, nossa ação de fazer a coleta do lixo descartado irregularmente pela municipalidade. Tá? É bem complicado, sabe que isso tem em São Paulo inteiro. E estamos nessa luta pela Espregula e esse nosso plano de trabalho, tá bom? Valeu, obrigado. Muito obrigada. Agora eu queria perguntar para as 2 novas secretarias que estão entrando. Então, primeiro o Wagner, da Secretaria de Direitos Humanos, se você quer apresentar, falar alguma coisa. Cadê o Wagner? Se você quer falar alguma coisa, porque por enquanto vocês não têm a incumbência de apresentar um plano de ação. Então, por favor, Wagner. Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Wagner Gomes Salomão. Eu estou no momento enquanto coordenador de promoção e defesa dos direitos humanos na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Agradeço desde já em nome da secretária Regina Célia Santana o convite para participarmos enquanto observadores, né? E por mais que não tenhamos obrigação de apresentarmos um plano de ação, quero que todas as secretarias aqui envolvidas saibam que nós estamos compromissados com todos aqui. Temos já a atuação junto à CESANA, né, que é a Secretaria Executiva de Abastecimento aqui da cidade de São Paulo, que está vinculada à nossa secretaria e que já nesse ano, né, envolvendo a situação do Jardim
Pantanal, já deu auxílio envolvendo a distribuição de alimentação, a distribuição de cestas. Então, há também as coordenações temáticas, com destaque aqui a Pop Rua, onde, quando há, né, as chuvas, independentemente, né, agora não é mais verão e inverno, né, agora em todo momento, né, estamos também lá, junto com os nossos parceiros, principalmente a SMADS, né, e eu quero salientar aqui que também as subprefeituras estamos de portas abertas também, porque São Paulo, eu sempre falo, não é uma simplicidade, é uma cidade-estado, né? Temos mais habitantes do que Portugal, diz de passagem. Então, estamos de portas abertas, a Cesana, a Pop Rua, né? E quem estiver com alguma dificuldade e que a nossa secretaria, a partir não só de Pop Rua, mas também da nossa ouvidoria de direitos humanos, nós possamos auxiliá-los, estamos totalmente à disposição. Tá? Desde já eu agradeço. Tá? E até breve. Muito obrigada, Wagner. E agora convidar o Zé Renato, representando a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Obrigado, Luciana. Saudar a todos, né? E colocar a Secretaria da Pessoa com Deficiência à disposição, né? Eu sou coordenador de acessibilidade e desenho universal, então a gente tem já essa expertise de viabilizar soluções de rotas acessíveis, mobilidade, né? Transporte acessível, e a gente sabe que em situações, né, de emergência, a pessoa com deficiência ainda ela é mais vulnerável, né? Nós temos em São Paulo 1.200.000 pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e, claro, no que a gente puder ajudar, orientar, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada. Uma alegria ter você aqui. O Zé, nós trabalhamos juntos na Câmara. Ele é o responsável pela criação do programa Passeio Livre, que são essas calçadas acessíveis, permeáveis, que, se Deus quiser, um dia teremos na cidade toda, né, Zé? Parabéns pelo trabalho. E agora eu convido a Priscila Erosa Sebastião, da Enel, para apresentar o plano de contingência, por favor. É o Carlos, então, a Priscila e o Carlos. Bom dia a todos, Carlos Alexandre da Enel. A gente vai apresentar o nosso plano aqui de aplicação dos equipamentos, de equipes que a gente está colocando, todo o investimento que a gente vai fazer também para poder atender o plano verão. E o principal, que acho que o conhecimento, aprendizado que a gente teve das últimas ocorrências aí é a parceria, a gente ter a cumplicidade aí de trabalhar todos juntos com as agências, no CICC, no Smart Sampa, que a gente trabalhou com a Luísa, a gente fazer acho que o trabalho mais coordenado possível e a parceria entre as agências e todo mundo envolvido, acho que foi o maior ganho que a gente teve aí para poder atender as ocorrências de melhor forma. Vou passar o mais rápido possível aqui, tem bastante coisa aqui para a gente mostrar, mas eu vou acelerar aqui à medida do possível. Em números aqui, nós somos a segunda maior distribuidora da América Latina. A gente tem 24 municípios atendidos, uma área de 4,5 km². A nossa infraestrutura é de 45 terawatts-hora de aplicação de energia na cidade de São Paulo, e aí com 163 subestações. 18,4 milhões de pessoas atendidas. Nossos índices de qualidade, nosso desempenho da ECFEC, que é o desligamento e o tempo de interrupção dos clientes, a gente teve uma diminuição de 2023 grande aqui, vendo pelo limite regulatório, a gente está sempre abaixo do limite regulatório. 2025 a gente vê que está um pouco maior aqui que 2024, mas a gente está considerando até julho. Então a gente pretende e teremos um índice bem menor aqui de interrupção nesse ano aqui de atendimento. E o TMA, que é o tempo de atendimento nosso, também tivemos um 38% de diminuição em 2025. Então, a gente está, com as nossas implementações, com os aprendizados e com tudo que a gente está aplicando, a gente está tendo uma diminuição bem grande, principalmente agora em 2025. Segurança com a população, a gente está fazendo implementação em todas os social networks, quer dizer, a gente tem os vídeos com 11 mil pessoas vendo os vídeos. Então, a gente está fazendo bastante implementação de todos os riscos que a gente tem, todas as situações que está tendo em campo de risco,
para poder informar a população. Então, a gente também está tendo ações em escolas, nas comunidades, para poder mostrar tudo isso. E isso aí a gente teve um avanço muito grande da diminuição de acidentes com a rede, que também é uma grande preocupação nossa aí. Então, a gente teve, no ano de 2024, tivemos 44 acidentes, em 2025 a gente teve 88. Então, a gente teve uma diminuição muito grande e a gente está vendo uma muito maior agora em 2025, diminuição de acidentes. Acho que isso também, com as ações de informativos, informação de todo mundo, a gente consegue conscientizar as pessoas e informar isso aí, diminuindo esses riscos de acidente. Bom, para a manutenção e investimentos, então a gente está fazendo uma aplicação de 10,4 bilhões até 2027, com equipes treinadas, com a implementação de novas equipes, com a redução, que isso está resultando a redução do nosso DECFEC, que é a duração da interrupção dos circuitos, dos desligamentos e a frequência desses desligamentos. Então a gente reduz bastante isso aí com a manutenção toda aí, e gestão da equipe de manutenção e execução aí para restabelecimento da rede. Aí a manutenção de poda, que é um dos principais impactos aí para a gente ter os desligamentos dos circuitos. Nós fizemos em 2024 mais de 600 mil podas e agora, em 2025, a gente tem planejado já 639 mil podas. Da área de concessão, toda a área de concessão. Com investimento de 125 milhões. E aí uma das principais aplicações para o restabelecimento mais rápido aí dos circuitos é a instalação de equipamentos de telecontrole, que são os religadores que a gente está aplicando. Então, acho que o maior ganho disso aí é a gente poder limitar as áreas que realmente têm ocorrência. Quando eu tenho um circuito desligado inteiro, eu tenho um grande número de clientes interrompidos. Então, com essas religadoras que foram instaladas agora na nossa rede e que estamos implementando mais ainda em 2025, nós conseguimos reduzir os trechos de circuitos desligados. Então, a gente tem uma ocorrência de uma queda de árvore que desligaria um circuito todo, com telecontroles, equipamentos remotos, a gente consegue ir ligando o circuito, isolando simplesmente o trecho que está com a árvore ali sobre o circuito, diminuindo muito o impacto aí do desligamento dos clientes. Nós instalamos já 10.581 religadores e temos 630 clientes por equipamento de telecontrole. Então, um número muito grande de abrangência de clientes que estão telecomandados. Então, da minha central do COD, de operação, eu consigo ir reestabelecendo o circuito na cidade de São Paulo. Nosso plano de contingência também, que a gente teve uma grande aplicação nas últimas ocorrências, são a implementação dos geradores. Então, a gente tem geradores disponíveis para os casos que a árvore cai e destrói a nossa rede, que ela tem que ter toda a recomposição. Então, a gente, se não consegue restabelecer esse circuito, a gente faz o estudo junto com a prefeitura, junto com todos os órgãos envolvidos, de instalar um gerador ali, caso o cliente vai ficar por mais prazos ali desligado, a gente colocar o gerador para minimizar os impactos e poder alimentar, aí até poder restabelecer os circuitos. Uma outra implementação que a gente teve também são os smart meters, né, que são os medidores inteligentes. Então, a gente consegue, além de fazer a medição remota, quer dizer, não ter que mandar, o ganho de não ter que ter pessoas rodando fazendo a medição, eu também tenho a minha análise de todo o circuito, de cada cliente. Então, eu consigo verificar os medidores que estão ligados, que estão energizados ou que está faltando fase dentro da casa do cliente. Então, eu não preciso só fazer a supervisão do circuito. Eu consigo ver as regiões que estão mais afetadas ou clientes específicos para poder saber que eu tenho áreas desligadas, afetadas ou não, para poder restabelecer o mais rápido aí, e ter um conhecimento mais detalhado de todos os nossos clientes. E aqui a nossa gestão operacional, né, que a gente tem o nosso sistema de operação, que é o nosso COD. A gente tem o monitoramento climático também, que temos a contratação de várias empresas para poder acompanhar toda a evolução aí, ou alteração climática que tem repentina ou programada para a gente já poder se preparar para poder atender. As plataformas que nós temos de gerenciamento, que é o SGE, Plataforma Analytics. As equipes em campo também, em tempo real, tem todo o acompanhamento das ocorrências, evolução de ocorrências e comunicação com o nosso centro de operações e também a comunicação ativa, que é o callback com os clientes. Então, a gente faz o atendimento, faz o restabelecimento e a gente entra em contato com os clientes para poder verificar se realmente está atendido, se tem alguma necessidade que nós podemos apoiar aí após o restabelecimento.
Esse é o nosso centro centro de operações, que a gente tem lá aqui no Morumbi. Então, a gente tem um atendimento de 1.800 ordens no dia, em média, no dia normal. Aí temos 800 telecomandos, quer dizer, a gente faz a manobra de circuito, desligamento, religamento de circuito diariamente, todo feito por aqui, sem ter a necessidade de ter uma equipe na rua. E temos 5.000 alarmes gerenciados. Então, qualquer ocorrência que tem, o COD consegue, em tempo real, ter essa sinalização e poder tomar a ação aí o mais rápido possível. E aí outras ações que nós estamos tomando aqui, inclusive, para poder agilizar mais o nosso atendimento. Então, a gente está colocando, a gente tem, além da nossa base central, nós temos bases separadas aí pelas regiões da cidade. Então, nós temos a UT Oeste, UT Norte, Leste e Sul, que aí eu tenho equipes separadas no município, para caso tenha uma ocorrência lá, a equipe esteja mais perto do local da ocorrência, para não ter que sair de uma única central para poder pegar o trânsito, alguma coisa inundado, alguma coisa, eu tenho mais agilidade para poder atender essas ocorrências. Além disso, a nossa participação, que a gente está no Centro Integrado de Comando e Controle, também no Smart Sampa, fizemos também no Palácio do Governo. Então, o que eu comentei no início aqui da apresentação é justamente isso. A gente estarmos integrados juntos ali no mesmo momento, a gente consegue, em conjunto, ali, tomar a decisão de qual é a prioridade, qual é o melhor atendimento e qual que é a prioridade para todo mundo, para a gente poder atender da melhor forma possível as ocorrências que a gente tem no município. Aqui são nossas matrizes de impacto, né? O que a gente leva em consideração para poder subir os nossos níveis também de emergência. São os pré-alertas que a gente manda, que são as variações climáticas, que a gente leva em consideração também a volumetria da chuva e também o vento. Então, a gente vai seguindo aqui, conforme essa tabela aqui, para ver o nosso nível de crise, que também nós fazemos implementação de acréscimo de equipes para poder fazer esse atendimento. Aí a nossa evolução que a gente teve dos últimos anos aí, então a gente fez a implementação de 1.200 novos colaboradores, agora em 2025, 10 novos técnicos no centro de operação, então a gente aumentou o nosso centro de operação e aumentamos as pessoas na rua também. Estamos com 2 centros de formação de eletricista, porque também tem que ser uma mão de obra muito especializada para atender rede de média e alta tensão. Então a gente montou o centro de operação para a gente poder ter a implementação de novos profissionais aí atuando na nossa empresa. 93 novos veículos em 24 e agora em 2025 nós colocamos 225 novos veículos. Isso tudo para atender nossa área de concessão. E aí o resultado de todas essas implementações são que nós saímos do 31º lugar de qualidade das distribuidoras em 2024, 2023 e 2024 e passamos agora para a 20ª posição. 50% de melhora aí de um ano para o outro, para agora. Eu acho que é um grande ganho aí para nós e ainda pretendemos chegar aí nos primeiros lugares aí em breve com as implementações. Uma outra implementação que nós fizemos também é colocarmos bases avançadas operacionais. Então, a gente está criando em novos pontos também, que são os pontos mais distantes, que a gente tem ocorrências, criando novas bases operacionais para a gente poder ter essa redução também, mais um ganho aí no atendimento e rapidez também para poder atender as ocorrências. E também fizemos a implementação agora, voltamos com o serviço que é os motoeletricistas, então a gente tem muitos casos aí que cai o galho na rede, uma árvore, que seja uma situação de fácil restabelecimento. Então, às vezes, eu tenho um galho que desliga a rede, mas é apenas um galho. Então, o motoeletricista ele pode ir lá com equipamento pequeno e poder retirar esse galho e restabelecer o circuito aí, tendo a agilidade da moto aí, que é muito mais rápido para a gente poder atender aí, dando mais agilidade para os atendimentos. E aí os nossos serviços de comunicação, que são as campanhas recorrentes, a gente está fazendo os canais digitais, que é a implementação da social media, WhatsApp, e-mail. Campanha recorrente também com os clientes vitais, que é uma grande preocupação nossa, então a gente incentiva o cadastro das pessoas que precisam ali de energia, vitais ali para poder atender. Então, a gente faz sempre essa campanha de cadastro, de conscientização, de atualização do cadastro dos clientes vitais, para a gente poder estar sempre monitorando, e aí é os que a gente dá preferência para colocar no gerador, ou não desligar o circuito e tentar atender na maior agilidade aí. Além disso, as comunicações institucionais também, que a gente está fazendo em toda
toda a mídia aí para poder mostrar o que a gente está implementando para poder minimizar aí todos os impactos que nós podemos ter aí com os eventos climáticos. Plano de comunicação. E aqui é uma principal aplicação que a gente fez também para dar transparência do nosso trabalho. Então, nós disponibilizamos no nosso site todos os municípios da área de concessão da Enel com o número de clientes desligados. Então, qualquer pessoa pode entrar no nosso site da Enel, nós somos a primeira distribuidora para fazer isso aqui, de colocar lá para você saber como está o seu município, incluindo a cidade de São Paulo, para poder saber o número de clientes desligados e o percentual de restabelecimento que está seguindo aí. E aqui são os nossos o que a gente faz de implementação quando a gente tem as grandes ocorrências. Aí o que a gente faz? Então a gente tem o pré-alerta, nível 1, nível 2, nível de crise e a crise 2. E aqui a gente mostra tudo que a gente faz de implemento da capacidade dos nossos canais de atendimento do call center, para poder atender todos os clientes que solicitarem a gente. Então a gente segue aqui até 200% da capacidade de mobilização de equipe para poder atender as ocorrências aí. Comunicações proativas que a gente tem também, em apoio com todas as agências, mandar o pré-alerta aos clientes. Então, toda ocorrência que a gente está tendo, a gente informa os clientes também para poder preparar aí caso tenha alguma ocorrência climática chegando. Além disso, comunicados também por falta de energia, tanto dos emergenciais quanto as programadas. A gente faz toda a comunicação em todos os canais disponíveis também para os clientes. Além dos alertas de chuva também, quando a gente tem os informativos. Tá? Da minha parte é isso aí. Obrigado, viu? Obrigada, Carlos. Eu queria... Pode falar, sim. Eu queria só pedir, Carlos, se for possível, pode vir aqui na frente, na próxima reunião, se vocês puderem apontar os números da cidade de São Paulo, porque para a gente, lógico que os números são bastante impressionantes, mas eu acho que a gente precisa muito saber o que está sendo feito aqui na cidade. Então, se vocês conseguirem fazer esse filtro e trazer na próxima reunião, eu agradeço. Bom dia, Carlos. Mais uma vez, Marcelo, da CT. Nós somos convidados pela Enel para conhecer a central de operações de vocês, para uma reunião. E nós tivemos uma reunião lá com o presidente da Enel São Paulo e com mais diretores, e ele mostrou para nós, dentro da cidade de São Paulo, que é bem dividido por quadriláteros, né? Onde, se por acaso ocorre uma falta de energia, não é suprido por outras áreas ao lado. Você teria como... Nós pedimos na época, faz um mês atrás, né, mais ou menos, né, Paulo? E se há possibilidade de nos enviar, acho que isso seria importante para todas as secretarias, a nível de saber como é que essa área é dividida, como que pode ser suprida a ausência de energia, para nós termos uma ideia de como atuar em campo, se for possível. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, viu, Lúcio? Obrigada. Bom, estamos agora partindo para o encerramento. Eu vou passar para o inspetor Rodrigues. Ele quer dar fazer um informe e depois também quero encerrar com alguns convites. Bom, duas coisas importantes que eu queria passar para todos. A primeira é que todas as nossas equipes estão fazendo curso, estão se atualizando junto com os parceiros, junto com o Enel, com o Gás, CET, todo mundo. O pessoal está fazendo o curso, se preparando, está tendo toda essa preparação pré a esse período mais crítico. Então, o nosso pessoal está em sala de aula e executando também na prática. Isso é importantíssimo, que eu gostaria de deixar aqui para todos saberem que a Defesa Civil está preparada, porque uma coisa é certa, sabemos que as ocorrências irão ocorrer. Não tem como. Dizer que não vai ocorrer é uma grande mentira, mas assim, elas vão ocorrer. Mas o mais importante de tudo é que todos estão preparados para dar a resposta o mais rápido possível. Eu tenho verificado todas as secretarias,
todos os envolvidos estão se preparando ao máximo para dar a melhor resposta possível ao cidadão. E isso é o mais importante de tudo. E o segundo aqui, que é uma coisa importante, principalmente para nós aqui da Defesa, e se todos quiserem participar, a partir de segunda-feira, de 13 a 17, nós estaremos fazendo a Semana Municipal de Prevenção e Redução de Riscos e Desastre. Vai ser online, né? Começa às 9 horas da manhã, vai até por volta de 11h30, meio-dia. Serão diversas palestras com diversos profissionais e que é muito importante, e se todos, quem puder participar, será muito interessante. Eu acabei passando aqui até um e-mail aqui para a Isabela, se ela puder soltar para os demais aí, e quem puder participar, será um ganho enorme, tanto para nós quanto para todos que vão estar acompanhando profissionais capacitados e passando diversas informações. Tá? E, por fim, agradecer mais uma vez, gente, o empenho de cada um dos senhores e das senhoras que estão aí nessa batalha aqui para que a gente preste o melhor serviço ao cidadão paulistano. O nosso muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Eu também queria fazer alguns convites, né? A gente está aí no mês de outubro, mês anterior à COP 30, aqui na verdade, no Brasil, né, em Belém, mas aqui na cidade de São Paulo a gente está fazendo muita coisa. Então, no dia 31, depois eu vou pedir para elas, para Isabel e para a Angélica mandar para vocês, mas no dia 31 nós temos o Dia da Cidade, vai ser um evento lá no Hub Green Sampa, em Pinheiros, com muita coisa, onde a gente vai poder estar apresentando tudo que a cidade está fazendo para vários prefeitos do mundo e também de outros lugares aqui do Brasil e do estado de São Paulo. Então, é muito importante que todos vocês estejam presentes. Vai ser o dia inteiro lá no Hub. No dia 4 e 5 de novembro, nós teremos o Summit, um evento pré-COP 30, que nós estamos fazendo junto com o governo do estado de São Paulo. Vai ser no Parque Vila Lobos, os 2 dias inteiros, com muitas palestras, shows, atividades, enfim, a gente vai estar com o nosso stand da prefeitura lá. E no dia 6 e 7, a gente vai estar junto com a USP também organizando eventos pré-COP. As nossas 2 mesas vão ser no dia 7 pela manhã, lá na USP, onde a gente vai tratar muito mais da questão de mudanças climáticas e urbanismo, homenageando também o arquiteto Yu, que é aquele chinês que acabou falecendo aqui na queda do avião. Ele esteve conosco 1 semana antes de falecer, então a gente vai trabalhar muito essa questão das cidades esponjas e de tudo que a cidade está fazendo, homenageando tudo que ele trouxe aqui de dicas e nos ajudou muito, colaborou muito aqui com a cidade de São Paulo. Então, a gente vai mandar para vocês todos esses convites. E eu queria também, em nome do secretário Renato Nalini, agradecer a presença de todos, a dedicação aí para apresentar esse plano de ação, para fazer com que ele não fique só no papel, né, mas que seja concretizado. E como foi apresentado, acho, não sei quem, acho que alguém apresentou e mostrou, acho que foi o CET, que a gente, de fato, está melhorando, né? Que esse plano ele é funcional, ele está acontecendo, e isso tudo é graças a esse empenho de todos vocês. Então, queria agradecer também a Isabel e a Angélica, que ficam pela Seclima à frente do plano. E é isso, pessoal. Então, eu só queria reforçar que, por favor, quem não colocou o plano no SEI, que coloque ainda hoje, para que a gente possa aí dar continuidade e fazer o melhor aí para a nossa cidade. Muito obrigada.